E-mail. Tem algum problema eu preencher meu e-mail? De maneira geral, você pode preencher seu e-mail em vários lugares, que isso não necessariamente vai ser um problema para você. Por que eu falo isso? Porque hoje na internet é muito mais fácil a gente falar para a pessoa assim: faz o seu registro usando o seu e-mail, do que pedir um nome. Por quê? Porque o endereço de e-mail ele é único para cada pessoa. Podem existir vários Paulo da Silva, mas se o Paulo da Silva for lá e criar um e-mail e colocar assim, olha, paulodasilva@gmail.com, podem ter mais 30 Paulos da Silva, mas o primeiro que registrou esse e-mail, paulodasilva@gmail.com, é o dono desse e-mail. Todos os próximos Paulos que forem criar e-mails, ele vai ter que usar um nome diferente. Por quê? Porque não dá para ter um endereço de e-mail duplicado. Então, se já existe um paulodasilva@gmail.com, não dá para você ir lá e criar esse novo e-mail. Você vai ter que colocar, por exemplo, paulodasilva2@gmail.com. Então, por isso que normalmente na internet ou nos aplicativos a gente pede o e-mail ao invés de pedir o nome. Em alguns casos, vai pedir as duas coisas. Mas o que eu preciso que você entenda é: não tem nenhum problema em você digitar o seu e-mail. Pensa comigo, se uma pessoa tem acesso ao seu e-mail, o que ela pode fazer? Ela vai criar um cadastro na internet usando o seu e-mail? Talvez ela faça isso. Mas qual a vantagem disso? Nenhuma. Porque, por exemplo, a Gorete Medeiros aqui, que está participando da aula. Se eu crio um e-mail, se eu descubro que o e-mail da Gorete é gorete.medeiros@gmail e eu crio um cadastro usando o Gmail dela para fazer uma compra, qual o problema disso? Primeiro que eu vou ter dificuldade para criar o cadastro. Por quê? Porque normalmente os sites pedem uma confirmação de dentro do e-mail. E aí se eu vou lá e falo que o meu e-mail, eu Vinícius, quero me passar pela Gorete e falo lá no cadastro, olha, o meu e-mail é gorete.medeiros@gmail.com. O que o site, por exemplo, o Mercado Livre vai fazer? Vai mandar um e-mail para a Gorete falando assim: Gorete, qual código chegou aí? Me confirma que esse e-mail é realmente seu. Eu, Vinícius, não vou ter acesso ao e-mail dela. Por quê? Porque eu descobri apenas o e-mail, o endereço de e-mail. Eu não tenho a senha dela. Então, o fato de você preencher o seu endereço de e-mail na internet não é muito preocupante. O que você não pode fornecer é endereço de e-mail junto com senha. Mas, Vinícius, para fazer login, o que é login? É você acessar um site que você já tem cadastro, ou para você criar um cadastro. Você precisa falar o seu e-mail e você precisa preencher uma senha. Só que aí é outra coisa. Você não pode pegar o seu e-mail e uma senha que você usa do seu e-mail e mandar para as pessoas através do WhatsApp, alguma coisa assim. Mas quando você vai num site e precisa fazer um cadastro e ele te pede, digite seu e-mail, crie uma senha. Se for um site seguro, como eu dei o exemplo aqui do Mercado Livre, você pode fazer sem nenhum problema. Isso é para quê? Para que outras pessoas não se passem por você. Então, de maneira resumida, quando o assunto for endereço de e-mail, não precisa ficar tão preocupado. Você só não pode entregar o endereço de e-mail junto com a senha para as outras pessoas, para possíveis golpistas. Mas se você for fazer o acesso em algum site ou criar um cadastro, aí não tem problema você fazer não. Igual, por exemplo, o Mercado Livre, eu posso usar tudo isso que eu falei aqui. Eu posso criar o cadastro com o meu e-mail, aí eu crio uma senha junto, então não tem problema quando eu estiver no Mercado Livre eu cadastrar o meu e-mail e uma senha. Quando eu for fazer uma compra, eu posso preencher os dados do meu cartão de crédito. Por quê? Porque eu estou fazendo num site seguro que é o Mercado Livre. Então, se você preencher esses dados num lugar seguro, se você fizer cadastros em lugares seguros, você não precisa se preocupar, tá bom? O problema é você fornecer essas informações. Por exemplo, se eu pego o chat do YouTube aqui e coloco que o meu e-mail é esse e que a minha senha é essa, todos vocês vão ter acesso a isso. E aí vocês podem criar cadastros se passando por mim. E isso não é certo. Então, cuidado nesse sentido com o e-mail, tá? De onde você preenche. Se for preencher em algum lugar de algum site para criar cadastro, para acessar coisas, não tem problema. Agora, ficar mandando em forma de mensagem para as pessoas, escrever em qualquer lugar, isso sim é um risco. Beleza?